Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um capítulo, mais um vídeo, na verdade, que são 3 capítulos do livro Os Embaixadores. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui. Hoje tem muitas histórias aí muito interessantes que aconteceu. E acompanhe com a gente aí para você ficar por dentro aí dessa maravilhosa história, viu? Antes de estudar os capítulos de hoje, só quero lembrar você que se ainda não é inscrito no canal, para não perder tempo de se inscrever, para você não perder nenhum dos vídeos. Você também deixe seu like aqui nesse vídeo, isso vai ajudar muito o canal. Deixe seu comentário aqui, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que chamou sua atenção, o que você achou interessante no livro, né, nos capítulos que a gente vai estudar. Isso ajuda muito também a que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim eles também vão ter a oportunidade de estudar a Palavra de Deus junto com a gente. E só lembrando também, como sempre eu falo, tem um QR Code aqui na tela, que se você quiser ser parceiro do canal, ajudando com qualquer valor, você pode fazer um Pix através desse QR Code, ou tem também a chave Pix na descrição do vídeo. Então é isso, os capítulos dessa semana, capítulos 16, 17 e 18, serviram como base para a lição Missionários em Ação. Tá com tudo, né? Missionários tem que estar em ação, tem que estar trabalhando. E aqui a gente vai acompanhar a história de alguns missionários que fizeram muitas coisas, que aconteceu muita coisa durante esse período de evangelismo, né? De levar a palavra de Deus a outros lugares. E a gente começa no capítulo 16, que tem o título Sucesso em Antioquia. Tudo começa quando ali, depois do apedrejamento de Estevão, que a gente já estudou há algum tempo atrás, os cristãos ali em Jerusalém ficaram um pouco amedrontados porque eles estavam sendo muito perseguidos e acabou que se espalharam por muitas cidades ali ao redor, né, próximo a Jerusalém, porque a perseguição pior estava sendo em Jerusalém. Então eles acabaram viajando e foram para várias cidades diferentes ali aos arredores. Dentre essas cidades existia a cidade de Antioquia, também conhecida como Pisídia, esse nome também. E aqui o capítulo começa falando que a cidade era uma ótima cidade, né? Uma cidade que tinha muita gente. Como é que era? Antes, no vídeo anterior, vocês viram que a gente contou a história de Pedro, né? E agora voltamos para de Paulo. A gente saiu do mesmo ponto de partida. Pedro também a gente falou logo depois da morte de Estevão o que aconteceu com Pedro. E aí agora, logo depois disso, também a gente vai acompanhar outros personagens. Os principais Paulo, Barnabé, Marcos e assim por diante, ok? Então ali na cidade de Antioquia, que era uma cidade muito famosa, muito conhecida, uma cidade grande, né? Com cultura, com muita gente de todos os lugares, né? Isso é a maior cidade da Síria na época que existia. Então ali estava começando o berço do cristianismo para os gentios, né? Eles estavam aglomerando ali porque fugiram da perseguição de Jerusalém e agora estavam se reunindo em Antioquia porque era uma cidade que não estava tendo perseguição aos cristãos ali a princípio. Eles começaram a frequentar as sinagogas ali que eram do povo judeu e assim ia pregando para os judeus e ia ganhando ali muitas almas para o cristianismo. Antioquia foi praticamente o berço do cristianismo, que impulsionou o cristianismo para o mundo, né? Sim, eu achei interessante que fala que foi onde surgiu a primeira vez esse termo de cristãos, porque eles não eram chamados de cristãos, eram seguidores de Jesus lá. Mas esse termo foi usado primeiramente lá em Antioquia. Eu até grifei aqui uma parte que eu achei muito interessante e bonita, que fala assim, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e as pessoas os chamavam assim porque Cristo era o tema da pregação e das conversas deles. Eu fiquei imaginando assim, por que as pessoas olhavam para eles e falavam assim, aqueles ali são cristãos? Porque toda vez que você via aquela rodinha ali conversando, batendo um papo, eles estavam falando de Cristo, gente. O tema central das conversas, dos bate-papos, dos encontros, o tema das ações, tudo, o tema central da vida dessas pessoas era Cristo. Então eu acho que serve como um alerta, assim, sei lá, um puxão de orelha, não sei, pra gente hoje. Será que nós hoje somos chamados de cristãos? Será que a gente deveria realmente ser chamado de cristão? A gente está agindo como um cristão agiria? O tema central da nossa vida, das nossas conversas, de tudo, é Cristo. Não que a gente não possa falar de outra coisa, mas o que eu quero dizer aqui é que era o tema central. Tudo que envolvia a vida deles, no íntimo estava Cristo, ali no centro estava Cristo, depois vinham as outras coisas. Então, se existe um local que foi um dos lugares mais importantes para o cristianismo, não se esqueça desse nome, Antioquia, ok? Ali foi quando eles começaram a organizar o cristianismo, organizar as igrejas, organizar uma liderança. Foi onde a primeira vez a liderança da igreja decidiu orar impondo as mãos sobre os líderes, consagrar líderes para enviar para a missão, para ser missionários. E ali, Paulo e Silas, eles receberam essa imposição de mãos. Barnabé, você trocou. Paulo e Barnabé recebeu ali as orações com imposição de mãos. E eles foram consagrados para poder levar o evangelho para o mundo. Isso não significa que eles já não tinham sido escolhidos por Deus, né? Ali também não significa que as mãos colocadas sobre eles trazia algum poder para eles. Não é apenas um ritual,
dizendo que a igreja confiou também neles em realizar esse trabalho, né? Sim, eu achei interessante porque por que isso aconteceu em Antioquia? Porque cresceu muito o evangelho ali, muitas pessoas aceitaram seguir a Jesus ali naquela cidade. E chegou um momento em que Paulo e Barnabé, que eram os líderes ali naquela época, não estavam dando conta de atender tantas pessoas. Então foi ali também que eles instituíram anciãos e diáconos para cuidar da igreja, para trabalhar, né, na igreja. E houve essa cerimônia de imposição de mãos, como você disse, que não simbolizava que eles não tinham recebido o Espírito Santo, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo antes. Também não significava que a partir dali eles iam ter um poder sobrenatural, ia ter um dom a mais. Não, era só um simbolismo de que a igreja confiava neles para fazer esse trabalho missionário. Estava abençoando o trabalho deles, né? Estava abençoando o trabalho deles. Então, praticamente no capítulo 16, fala sobre esse sucesso, né? Tanto que o título da lição é Sucesso em Antioquia. Houve um sucesso, a igreja cresceu. Exatamente. E Paulo e Barnabé não podiam parar por aí. Por enquanto não é Paulo e Silas, viu, gente? Sim. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé não pararam por aí. A partir desse trabalho que eles começaram ali em Antioquia, eles fizeram agora algumas viagens missionárias. E aí o próximo capítulo vai falar, tem um título Mensageiros do Evangelho, vai falar um pouquinho sobre essas viagens, algumas dessas viagens de Paulo e Barnabé. E uma dessas viagens foi para a cidade de Chipre, que era a cidade de Barnabé. Barnabé era de Chipre. Uhum. E eles decidiram que nessa viagem eles iam levar um colega a mais para trabalhar ali com eles. E eles levaram Marcos. E aí como é que foi essa interação desse trio agora, né? Marcos era um jovem, um garoto novo. A mãe dele sempre hospedava cristãos que vinham na casa dela. A mãe dele se converteu, né, ao cristianismo, Isso. era judia, se converteu ao cristianismo. E aquela tipo de irmã da igreja que recebe missionários na casa, que cuida bem dos missionários. Era a mãe de Marcos. E Marcos, naquela euforia e jovem, ficou animado ali com Paulo e Barnabé, as histórias, a pregação do Evangelho. E ele decidiu ir com Paulo e Barnabé viajar o mundo para pregar o Evangelho, né? E aí a primeira cidade que eles foram, né, eles passaram ali em Chipre, e aqui não fala muito o que eles fizeram em Chipre, era a cidade de Barnabé, eles passaram ali um tempo, foi onde encontrou com Marcos, e aí eles foram para Pafos, que era uma outra cidade também, e aí levaram Marcos com eles. Isso, o garoto foi, todo entusiasmado, cheio de energia, a mãe concordou, ficou feliz, o filho vai ser um missionário aí junto com os homens de Deus. E eles foram, só que assim, queridos, não só naquela época, na época de hoje também, você sabe quando sai o mundo assim para pregar o Evangelho, você encontra muitas dificuldades. Eu falo isso porque já saí muitas vezes, já trabalhei na reportagem pregando o Evangelho, com literaturas, e as dificuldades vêm provações, e começou a vir também para esses jovens, Paulo, Barnabé e Marcos. Marcos, por ser inexperiente, ele ficou mais desanimado com tanta coisa. Era fome que vinha, eles não tinham o que comer, não tinham onde dormir, não tinha onde tomar banho, o que beber. Pense aí que dificuldade que eles enfrentaram. Com certeza sofreram algum tipo de perseguição, podiam ser xingados na rua, não sei, perseguidos de alguma forma, e Marcos não estava talvez acostumado com isso. Foi muita pressão ali, a princípio, para um jovem que não tinha essas experiências ainda. Entre essas coisas, aí antes da gente falar o que aconteceu com Marcos, conta aqui um episódio em que eles, né, foram até Sérgio Paulo, que era procônsul lá em Pafos. E esse procônsul, né, você tem toda a corte ali, a pessoa que serve ali esses governantes, e ele tinha ali que trabalhava para ele um feiticeiro, um mágico, chamado Elimas. E só que esse Paulo Sérgio, ele tava, o Sérgio Paulo Sérgio. Sérgio Paulo. Esse Sérgio Paulo, ele tinha curiosidade, ele viu falar aí, ficou sabendo que esses homens estavam lá na cidade, falando as coisas diferentes, e ele ficou curioso, ficou assim interessado em saber mais, e aí convidou eles pra ir até a casa dele pra poder falar pra ele. E aí chegou lá Paulo, Barnabé, Marcos e começaram a falar, a explicar tudo. E tudo que eles falavam, o tal do Elimas desmentia, falavam o contrário, contradizia as palavras de Paulo. O diabo incorporou nele ali e estava tentando derrubar a obra de qualquer jeito, né? E Paulo não gostou não, né? Não, Paulo ficou furioso. E Paulo já foi logo ordenando que ele ia ficar cego por causa dessa malandragem dele, tentando desmentir tudo que ele falava. Eu achei interessante a forma que Paulo falou, que ele falou assim, ó, filho do diabo. Ninguém aguenta não isso aí não, Paulo já estava se explodindo já. Aí Paulo falou assim, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos? E aí ele falou assim, ó, saiba que agora a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Aquele homem não estava lutando contra Paulo, estava lutando contra Deus. Ele estava com uma pirraça terrível ali. Paulo explicando sobre Jesus, sobre Deus, e ele vinha falando outras coisas. Como se fosse tudo mentira. Ele estava ali queimando o filme de Paulo e tentando falar que a história sobre Deus, sobre Jesus, é tudo mentira. Ele estava lutando contra o próprio Deus ali. Exatamente. E Paulo, com a autoridade dada por Jesus,
proferiu essas palavras, e a partir daquele momento Elimas realmente ficou cego. Não para sempre, mas por um momento. Aqui Ellen White comenta que aquilo serviu para que ele pensasse nas suas obras. E acabou que deu até uma... Como fala? Reforçou a mensagem de Paulo e Barnabé ali, sim, né? porque aí todos perceberam que Paulo e Barnabé realmente agiam pelo poder de Deus. E o homem se converteu. Sim, Elimas. E o procônsul lá, Sérgio Paulo, isso, se converteu ao cristianismo devido a essa mensagem poderosa, né? E esse testemunho que aconteceu ali naquele momento. Depois desse episódio, eles partiram para a próxima etapa desafiadora do projeto evangelístico que eles estavam seguindo. Sim, e aí depois desses acontecimentos, e aí eles tiveram mais situações lá em Pafos, que aconteceu com Marcos. Marcos caiu fora. Marcos falou assim, isso aqui não dá pra mim não, ficou muito desanimado, muito entristecido. Não aguentou tanta pressão, passar fome, dificuldade. Pensei lá na casa da mãezinha, tava tudo de boa, comidinha, setinha, e aí ele não estava preparado para aquilo naquele momento. E aí retornou pra casa dele, e isso fez com que Paulo ficou chateado. Chateado com ele. Ele abandonou o barco no meio da tempestade. Então Paulo não gostou. Barnabé tenta acalmar a situação, mas não teve jeito. Paulo ficou chateado, não quis nem saber mais de Marcos. Achou que Marcos não servia mais para o trabalho de Deus ali daquela forma, porque foi covarde, fugiu, abandonou eles. E agora ele seguiu e não quis nem saber mais de Marcos na vida dele. Exatamente, por enquanto. Porque depois aqui nesse mesmo capítulo, Ellen White comenta na Bíblia, a gente vê isso também, que passado algum tempo e depois de algumas ações de Marcos em favor do Evangelho, trabalhando em prol do Evangelho, Paulo percebeu que houve um amadurecimento da parte de Marcos, e provavelmente ele percebeu que talvez ele foi um pouco duro também com Marcos, por ser tão jovem, inexperiente, e ele não era, né? Ele já era uma pessoa mais experiente, mais velha, que já tinha acontecido muita coisa com ele pra ele estar da forma que ele estava. Então, depois de tudo, né, de ele observar todas essas coisas, Paulo faz diversas recomendações à Igreja de Cristo em diversos lugares em favor de Marcos. Já no final da vida de Paulo, nós percebemos na história da Bíblia que o companheiro, um dos que mais esteve perto de Paulo, ajudando no que precisava, foi Marcos. Sim, aqui Ellen White fala que ele disse que Marcos era útil para ele no ministério. Foi muito útil para ele. Então, ele reconheceu o valor de Marcos, né, depois. Então, às vezes a gente pode pensar assim, né, dos nossos adolescentes, dos jovens, das pessoas, por aquele adolescente, por aquele jovem não ser da forma que eu, que já sou adulta, você, outros da igreja que já tem muito tempo que tá na igreja, que já tem uma experiência de vida e tudo mais. Às vezes a gente pode olhar pro jovem, pro adolescente e achar que ele não serve, ele não tem interesse, ele não leva as coisas a sério, e a gente começa a ver defeitos sem tentar entender que aquela pessoa, aquele jovem, aquele adolescente não tem a mesma maturidade que a gente tem. Então a gente tem que dar tempo ao tempo, conduzir, ensinar, ter paciência. E jamais viver criticando, né? Mas sempre buscar ajudar, a orar pela pessoa, ajudar para que ele cresça mais no conhecimento e na habilidade, né? Que nós possamos ser bons exemplos e bons companheiros de trabalho e não empecilhos, que às vezes a nossa crítica pode até fazer com que a pessoa se desanime mais, né? Ao invés de ajudar. Então aqui, né, eles passaram mais um tempo viajando, passaram por várias cidades. E chegamos aqui no próximo capítulo, capítulo 18, que eles chegam... Eles chegam na cidade de Listra e Derbe. Porque toda hora eu esqueço o nome dessa... Eu só lembro de Listra. A Listra. Agora eu sempre esqueço a outra cidade. E eles chegam nessa cidade aqui, e aqui acontece um negócio muito inusitado. Porque essas cidades de Listra e Derbe, aqui vai falar mais em Listra, né, que é onde aconteceu mais coisas. Essas cidades eram cidades de religião grega. Então eles adoravam os deuses gregos. Zeus. É grego, né? Sim, é isso. Gente, eu tô... é isso mesmo, eu tô confundindo. Mas enfim, eles adoravam esses deuses gregos. E aí chega Paulo e Barnabé e começam a pregar sobre Jesus, sobre Deus, né? Pregar sobre o cristianismo. Esse povo, eles têm uma similaridade com os deuses dele, que até parece um pouco a história com a crença nossa de Deus Pai, Deus Filho, né? O Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, enquanto eles pregavam sobre Jesus, Filho de Deus, que veio salvar a humanidade, eles começaram a assimilar com a crença deles, né? Muitos achavam que estava pregando a mesma coisa. Eles não é a mesma coisa. Esse Deus que você está falando aí é Deus, é a mesma coisa que a gente já sabe. Eles não estavam conseguindo entender, né, a mensagem completamente. E aí, teve um belo dia, que aí estava Paulo, Barnabé ali, e Paulo estava pregando.
E ele estava pregando e o povo estava gostando da mensagem. Já tinha muitas pessoas que meio assim, eles não tinham uma compreensão completa, mas eles estavam aceitando, eles estavam aceitando ali o que Paulo estava pregando. E aí Paulo ali empolgado, pregando, ele viu que tinha um rapaz paralítico que estava assim, prestando muita atenção, estava muito interessado na mensagem. E Paulo estava falando justamente sobre Jesus e seus milagres, as coisas que Jesus tinha realizado enquanto estava aqui. E aí, cheio de todo do Espírito Santo, Paulo foi até o rapaz e ordenou que o rapaz se levantasse, né, o paralítico. E o rapaz nunca tinha ficado de pé na vida. Naquele momento levantou. E aí quando ele percebeu que ele estava de pé, começou a pular de alegria e tal. Só que aí, gente, deu uma confusão. Por quê? O povo começou agora a ficar todo mundo assim, exaltado e falando, os deuses desceram, estão entre nós. E começou a falar que Paulo e Barnabé eram os deuses que estavam aqui na terra, junto com eles. E aí começaram a chamar Barnabé de Zeus. Vou falar aqui por que eles deram esses nomes, que eu achei muito interessante. Aí eles começaram a falar que... deixa eu ver. Barnabé possivelmente tinha um porte assim mais forte, mais alto, né? Tinha uma pompa de rei. Aí eles falaram aqui, ó, por causa da postura majestosa e digna de Barnabé, até mesmo por seu temperamento, o temperamento dele e a bondade, a multidão o chamou de Zeus, o pai dos deuses. E o povo acreditava que Paulo era ativo, eloquente, era Hermes, porque ele era quem trazia a palavra. E eles associavam as crenças que eles tinham dos deuses gregos e começaram agora a associar a Paulo e a Barnabé. E a notícia saiu rapidamente assim, o povo fofoqueiro saiu falando e foi até os sacerdotes dos templos pagãos lá que ofereciam sacrifício para esses deuses e convenceu o sacerdote de que esses deuses estavam ali presentes. E sabe o que eles prepararam? Prepararam sacrifício de animais e trouxe para oferecer para Paulo e Barnabé. Enquanto isso... E ver aquela multidão, imagina cantando e batendo e gritando. Enquanto isso, lá tinha feito o milagre, né? Lá o rapaz ficou curado. E Paulo e Barnabé já tinham terminado ali a pregação, eles foram para onde eles estavam hospedados e estavam dormindo, descansando. E aí, de repente, eles estavam vendo aquela muvuca, com barulho na rua, um negócio, mas o que está acontecendo? Aqui, vamos dar uma olhada. Quando eles abriram ali, não sei, a porta, a janela, eles viram aquela multidão de gente na frente da casa deles, com animais preparados para ser sacrificados. E o povo, todo mundo gritando e tal, não sei como é que era que eles faziam os rituais de adoração deles, mas estava lá, todo mundo naquela festa e glorificando Paulo e Barnabé. Nesse momento, Paulo e Barnabé falou, meu Deus, que negócio é esse? E eles rasgaram as vestes, que era símbolo de tipo, de muita tristeza, né? Eles ficaram chateados com aquela situação. E não era porque eles estavam fazendo negócio para apresentar Deus, o Deus verdadeiro, e o povo estava confundindo tudo. E aí, eu acho interessante que Paulo fala assim, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, assim como vocês. Estamos aqui trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo nela. Tipo, a gente está ensinando isso para vocês e vocês não estão entendendo nada. E aí ele ficou muito chateado e começou ali a sair, falou, para com isso. E começou a pregar de novo, e ensinar tudo de novo para aquelas pessoas. Enfim, eles começaram a entender melhor o que ele estava querendo ensinar. Conseguiu acalmar a multidão. Depois ele ficou mais algum tempo ali nessa cidade, eles ficaram, só que sempre tinha um grupo de judeus que perseguiam eles desde Antioquia, onde eles iam, um grupo de judeus iam para poder atrapalhar a obra que eles estavam realizando. Né? E acho que justamente porque agora o povo estava começando a entender o que realmente eles estavam ensinando, esse pessoal começou a ver que a mensagem estava se espalhando ali em Listra. E aí eles foi atrás das autoridades e começaram a falar mal do trabalho que eles Esse grupo de judeus vieram para poder atrapalhar o trabalho deles e eles começaram a visitar as autoridades, as pessoas mais influentes, e tanto era o convencimento deles que eles conseguiram com que boa parte da população ficasse do lado deles, contrário Paulo e Barnabé. Exatamente. E aí eles julgaram entre eles e decidiram apedrejar Paulo. E eu achei interessante que diz que as mesmas pessoas que há pouco tempo estavam adorando Paulo e Barnabé como deuses, agora estavam indo lá na casa de Paulo para pegar ele para ser apedrejado, para ver como é que é as coisas, né? Como é que é as crenças das pessoas. E outra coisa que eu achei interessante aqui é que, né, nesse momento eles fazem meio que um julgamento ali entre eles, decidem que vai apedrejar Paulo, e aí Paulo, acho que tá lá na praça, alguma coisa, eles já chegam e começam a apedrejar Paulo, e Paulo começa a lembrar da vez em que ele estava do outro lado, ele que estava instigando, incentivando as pessoas a apedrejar Estevão. E aí ele pensou que tinha chegado agora a hora dele sofrer da mesma forma que Estevão tinha sofrido. E aí o povo apedrejou Paulo, ficou lá, caiu no chão, desmaiou, ficou como morto, e todo o povo pensou que estava morto.
Nesse momento, chegou os cristãos fiéis, viram aquela cena e meio que atravessaram na frente e parou com aquela situação, só que Paulo aparentemente já estava morto. Então os outros foram embora e o pessoal que era fiel ficou ali em volta de Paulo, provavelmente chorando, desconsolado, sem saber o que fazer, agora que Paulo estava morto. Aqui não fala exatamente onde que Barnabé estava nesse momento em específico, provavelmente eles não estavam juntos, talvez ele chegou agora junto com outro grupo, mas enfim, Paulo estava lá desmaiado, de lá quase que morto. E aí o que aconteceu? De repente, o povo tá lá meio que desesperado e escuta um barulho, um choramento, um negócio assim. E quando eles olham, Paulo tá lá se mexendo e tal, e se levanta todo machucado, todo ensanguentado, cantando. Vê se pode. Aí Paulo levanta cantando. E o povo ficou meio assim, oxi. E aí ele cantava porque ele se sentiu honrado por sofrer em favor de Cristo. E aí ele sacudiu a poeira e entrou pra cidade de novo e continuou pregando. Que coisa, né? Essa história desse capítulo, ela termina mais ou menos assim, com o apedrejamento de Paulo, né? Ah, só mais uma coisa antes de finalizar, você vai finalizar agora, mas enquanto o povo foi para apedrejar Paulo, eu tava tentando lembrar isso, o pessoal que instigou, esses judeus que estavam seguindo ele, estavam perseguindo faz tempo, falou pros outros, falou assim, ó, quando a gente chegar lá, já mete o pé logo, vamos apedrejar logo, não deixa ele falar, porque se ele falar, ele vai enfeitiçar todo mundo. E aí vocês vão desistir. Paulo era tão eloquente, ele falava que os outros não tinham argumentos contra as palavras dele. Então eles deram essa desculpa falando que Paulo ia enfeitiçar as pessoas, porque eles sabiam que se as pessoas ouvissem Paulo, o Espírito Santo ia trabalhar e as pessoas iam ouvir a voz da razão e ia desistir de fazer tamanha maldade. Então eles inventaram esse negócio, ele vai enfeitiçar vocês e aí então não dá oportunidade para ele falar. Então por isso eles chegaram, já apedrejaram Paulo e isso tudo aconteceu. E aí depois, né, ele volta para essa cidade, continua pregando, e aí, antes deles ir embora, eles organizam a igreja. É uma coisa que eu achei interessante, que eles simplesmente não chegavam, pregavam, aí um monte de gente se convertia, batizava, eles iam embora e o povo ficava lá. Eles organizavam uma igreja, deixavam um local, organizavam quem ia ser um diácono, um ancião, os líderes, né, que seria daquela igreja. Eles deixavam tudo organizadinho para que a mensagem continuasse avançando naquele lugar. Isso mesmo, gente. Paulo, aqui ainda não foi o fim da vida dele, não, né? Tem mais. Por mais que passou perto, mas ele escapou. Ele ainda pregou muito depois desse episódio aí. Mas passou por muita apuro também. Tem muita coisa pela frente aí que iremos estudar nos próximos capítulos e você não pode perder, ok? Então assim, isso nos faz meditar que nós precisamos refletir no que nós estamos fazendo por Jesus. Paulo entendia, Paulo, Barnabé, Pedro, essa turma toda aí que estamos estudando, eles entendiam que a vida deles não é nada comparado ao que Jesus fez por nós. Eles estavam dispostos a arriscar a vida, a passar fome, passar frio e até morrer pela causa que eles acreditavam. E eu pergunto às vezes o que eu e você estamos fazendo por Jesus. Nós estamos tão acostumados no nosso conforto, no nosso local, ou estamos dispostos a arriscar o que nós temos, a colocar nossa vida em jogo para poder terminar a pregação do Evangelho, para levar a salvação para as pessoas? Nós devemos meditar e, se precisarmos, devemos nos colocar aos pés de Jesus, pedir para que Ele nos dê força, nos dê fé para poder cumprir a missão. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que história impactante, mas também uma história de coragem e fé. Nos ajude também nos nossos dias atuais, sendo nós seus discípulos, a ter essa mesma coragem, essa mesma fé que tiveram os nossos antepassados. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Terminamos o vídeo de hoje, mas amanhã tem mais lição ilustrada todos os dias aí para você acompanhar durante a semana. E semana que vem a gente tem mais um capítulo do livro. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.